Olá, meus amigos, minhas amiguinhas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Comigo está tudo bem. Vamos continuar aquela nossa conversinha? Ui, 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 né? Tem muitas emoções aí pra frente. Eu tive que fazer um mini resumo, porque eu tenho a mania de ficar pulando os assuntos ou repetir também a mesma coisa que eu falei. Então aqui dá pra eu lembrar mais ou menos assim quando aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, pra gente poder conversar de novo, né? E dar continuidade até outras histórias. Bom, primeiro eu quero agradecer por vocês estarem aqui de novo assistindo mais um vídeo. Muito obrigada. Também a vocês que chegaram agora, sejam muito bem-vindos, tá bom? Então vamos lá? Vamos sem enrolação? Eu tentei fazer esse vídeo lá embaixo, onde eu gosto de fazer os vídeos, porque a iluminação é melhor, né? Mas a Sandy não deixa, gente. Eu não consegui. Eu já tive outras tentativas para fazer o vídeo, mas a Sandy não deixa. Porque eu tenho que falar alto e ela pula demais e aquela alergia do pelo dela e tudo, enfim. Foi isso. Então eu tô aqui no quarto do meu filho mesmo. Acho que nem dá pra ver muito, mas tá bom, né? O importante é o assunto que nós vamos falar. Então vamos lá? Bom, no outro vídeo, eu lembro que eu falei, né, mais ou menos aí como é que foi. Não entro em detalhes, porque é muita coisa, gente. Se eu fosse falar tudo mesmo, né? Mas eu fiquei muito feliz também de ler alguns comentários, pelo menos os que eu consegui ler, pessoas também falando da vida, né? Foi uma oportunidade também da pessoa desabafar. Algumas coisas que também já aconteceram com elas, tanto no caso assim de doença grave como câncer, ou algo, ou que perderam também alguma coisa em casa, alguma coisa, né? Assim, tipo assim, problemas financeiros e tal. E muitos se identificaram comigo, então eu achei isso muito bom, tá? Muito obrigada por vocês também terem a coragem de desabafar também. Então, nesse vídeo aqui também, sejam muito bem-vindos para comentar, para falar o que vocês quiserem, tá bom, gente? Então, vamos lá. Antes de começar esse vídeo, vamos falar sobre qual foi o rumo que o meu tio e os seus filhos tiveram depois que a minha tia faleceu, né? Bom, para um homem, gente, já é muito difícil criar os filhos sozinhas, né? Sozinho, porque já pensou, tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, e era difícil, né? Porque ainda eram crianças. Então, meu tio se viu obrigado, né, na obrigação de pedir ajuda aos parentes, né? Então, uma irmã dele cuidou do filho pequeno, o menino, e a família da minha tia, a irmã dela, a mãe da minha tia, cuidaram da menina. Então, eles ficaram assim separados só de casa, né? A criação, mas sempre junto e tudo. Hoje tá tudo bem, cada um tem a sua família, seus filhos, né? São lindos e tá tudo bem. Meu tio refez a vida dele também, não sei quantos anos depois, alguns anos depois, 5 anos mais tarde, 7 anos, gente, mais ou menos mais tarde, ele refez a vida dele, né? Ele casou de novo, tem uma filha também, já adolescente, tá? Então, assim, cada um seguiu para um rumo, né? Mas graças a Deus tá tudo bem, tá? Então eu tinha terminado a nossa história quando eu falei que nós mudamos para Goiás, né? Ali a gente morava numa cidade grande, perto de Goiânia, e uma cidade muito boa, muito conhecida. Ali foi onde eu terminei o meu segundo grau, né? Eu fiz o magistério porque eu queria ser professora. E naquela época, 25 anos atrás, 27 anos atrás, era normal a gente fazer o magistério, né? Para se formar professora e depois, quem sabe, se aperfeiçoar em outra matéria ou pedagogia, essas coisas. Então, nesse tempo ali naquela escola, eu fiz muitas amizades que duram até hoje. Meninas, beijo pra vocês, tá? Cati, Fabi, Val, Lô, Gigi, um beijo pra vocês. E aí, eu estudei magistério, eu lembro que teve um tempo, gente, que tem lembranças, assim, na minha mente. Eu fico assim, às vezes eu foco o meu olhar ali, porque às vezes vem aquela lembrança na minha cabeça, sabe? Eu lembro quando a gente fez magistério uma vez, e a gente estava fazendo uma pesquisa e a nossa sala ficou representando Goiás. E o meu grupo,
que era, nós estávamos sempre juntas, sempre unidas, essas meninas e eu. Nós ficamos responsáveis pela dança típica de Goiás. Então nós dançamos catira. Gente, mas ficou tão linda a nossa apresentação que a gente apresentou na escola. Depois a gente ainda teve que apresentar em outros turnos, de manhã para as crianças, à tarde também. Fomos convidados em outros colégios também para a gente apresentar. Então foi assim, foi um show. A gente virou assim, um artista mesmo. Dançando catira. Gente, catira é bonito demais, vocês conhecem? Bate com o pé, a gente vestiu toda caráter, né? Chapéu e camisa xadrez, calça jeans, a fivelona, né? Cinto com fivela, bota. E tem toda uma preparação para dançar catira, né? Tem que ser a mão bem aberta. E é muito bonito, é muito lindo mesmo. Se vocês conhecem, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se vocês não conhecem, tem vídeos aí sobre catira que é muito lindo. Bom, então tem muitas coisas. Se eu fosse contar pra vocês tantas histórias aqui, gente, dá pra gente ficar o dia todo conversando. Bom, quando eu terminei o segundo grau, então, aí as minhas amigas, uma vai fazer a faculdade pra lá, outra pra cá, né? Só que a gente começou com a dificuldade financeira, né? Do mesmo jeito que eu falei pra vocês. Antes a minha mãe vendia, viajava para o Paraguai, tentava fazer o dinheiro render, né? E foi ficando cada vez mais difícil para nós, né? Meu pai não tinha emprego, o dinheirinho que restava estava indo embora no aluguel, né, gente? Porque, felizmente, aluguel é um dinheiro que não volta mais, né? Então estava muito difícil. Até que aos 16 anos, quando eu fiz 16 anos, eu fui procurar o meu primeiro trabalho. E eu fui no escritório de advocacia, estava precisando de uma secretária. E eu fui lá, fiz a minha ficha e fui aprovada. Então, no primeiro trabalho, eu já entrei no escritório de advocacia. Eu era secretária. Nesse escritório, eu aprendi muita coisa. Porque era um escritório especializado em cobranças. A pessoa que o nome já está no SPC, né, e tal. Então, eu fazia o papel de secretária e também eu fazia cobranças por telefone. Eu cobrava das pessoas que deviam e que não queriam mais pagar, né, gente? Enfim, é muita coisa. Então, eu aprendi muito também. E uma coisa que eu acho muito importante é a pessoa ter o nome limpo, sabe? Até antes de eu trabalhar nesse escritório, eu sempre dei valor a isso. Se você comprou, paga, né, gente? E o Brasil tem isso, né? Acaba que a lei acaba protegendo essas pessoas que não compram e não pagam, né? Tem gente que fica aí anos, e a dívida vai indo, até que 5 anos aí elimina, a dívida acaba, né, gente? Aí o nome fica limpo de novo, o que eu acho isso muito errado. Eu acho muito errado isso aí. Desculpa se alguém tem o nome sujo por alguma outra situação, né? Realmente pode ter passado por algum problema financeiro e não conseguiu pagar a dívida, ok. Cada um é cada um, né? Mas tem gente que faz isso de propósito, né? A gente compra mesmo e não paga e fica com essa dívida. E infelizmente tem gente que é mau caráter mesmo, né? Infelizmente. Aqui na Suíça, não existe isso não, gente. Não existe o nome sair depois de 5 anos, tudo não. A dívida só vai eliminar, só vai limpar o nome quando a pessoa pagar tudo, tudo. E se não pagar, o governo vem na casa da pessoa e toma as coisas dentro de casa. É verdade, sabe? É muito rígido. Então, eu falei aqui então, depois disso aí então começou a aumentar mais então as dificuldades financeiras na nossa casa, né? Foi por isso aí que eu comecei a trabalhar bem cedo, embora eu já ajudasse a minha mãe sempre, né, com outras coisas. E nesse meio tempo aí a minha irmã se casou, a minha irmã mais velha se casou e mudou para uma cidadezinha vizinha que tem muita fazenda, muita chácara, e ela se casou, ela mudou para chácara. Ela morava numa chácara muito bonita e tal. E a minha irmã mais nova, ela cursava enfermagem. Então era assim, o dia todo estudando, eu trabalhava, a minha mãe também, sempre fazia alguma coisinha. O meu pai também ficava o dia todo batendo perna atrás de trabalho e não conseguia, né? Coitada, era difícil também. E aí, quando acabou o dinheiro totalmente, gente, quando o dinheiro acabou, ficou zero, é que começou... Aí começou de novo os problemas, né? Porque enquanto tinha o dinheirinho para pagar o aluguel é outra coisa, né, gente? Mas depois é difícil, né? E aí, quando eu trabalhava nesse escritório de advocacia,
Gente, meu primeiro pagamento, sabe o que que eu fiz, gente? Eu nunca comprei nada pra mim. De verdade, eu acho que eu pensava primeiro na minha família. E eu notava a dificuldade que era. Pra eu escrever esses resumos aqui e lembrar tudo isso aqui, foi bem difícil pra mim. Eu já chorei hoje pra escrever isso aqui, eu chorei. Bom que já, né, já desabafei e aí eu consigo falar as coisas que aconteceram pra vocês, mas foi uma fase muito, muito difícil. E meu pai sem dinheiro, sem trabalho, né? A minha mãe também. Então, eu trabalhava em casa, quando eu cheguei com o meu, eu trabalhava e quando eu cheguei em casa com o meu primeiro pagamento, gente, do escritório, o que que eu fiz? Eu não conseguia comprar nada pra mim, mesmo que eu precisasse de roupa, alguma coisa. Mas eu cheguei em casa com uma sacola desse tamanho, um saco bem grande, transparente. Eu peguei o ônibus e peguei o ônibus com um sacolão bem cheio assim de verdura. Eu passei no sacolão, aproveitei o preço do sacolão e trouxe comida para casa. Esse foi o que eu gastei a primeira vez, porque eu sabia que a gente estava com dificuldade e eu nunca deixaria minha família passar fome. Depois, e o resto do dinheiro eu dei para minha mãe, né? Claro, para usar em casa. E aí, durante o meu trabalho, eu lembro que eu consegui comprar, eu trabalhei algum tempo, muito tempo, quase um ano nesse escritório, e eu consegui comprar uma calça vermelha, tava na moda à época, calça vermelha, um sapatinho preto, parecendo boneca, e uma blusinha de frio, assim, com umas listradinhas assim, e uma blusinha assim. Então, assim, foi isso que eu comprei. Porque o resto tudo eu entregava dinheiro pra minha mãe, eu queria ajudar em casa, né? Era mais do que obrigação nossa, né, gente? Claro. Bom, é, então meu pai, depois de tanto andar e procurar e tudo, e depois que o dinheiro acabou totalmente, é que meu pai, com essas andanças dele, né, de um lado pro outro, até o sapato do meu pai, gente, formava até um buraquinho, e eu, com meu dinheirinho, até comprei um sapato pro meu pai, tadinho. E eu lembro que nessas andanças dele, ele acabou conhecendo um homem, e esse homem ofereceu um trabalho pro meu pai. E meu pai começou a trabalhar para esse homem. Esse homem tinha um caminhão e ele só tinha um caminhão e uma casa, esse homem. E é engraçado que a gente fica pensando assim, quando a pessoa tem uma coisa, um caminhão, uma coisa, ele trabalha aquilo ali só pro sustento, né? Agora, quando é empregado, gente, parece que tem mais vontade de estar mostrando serviço, não é verdade? Gente, meu pai trabalhou tanto nesse tempo, trabalhou tanto para esse homem, tudo que é viagem, tudo que é transporte, sabe? Cervejaria, levar uma coisa e outra, ia para outras cidades. Meu pai trabalhou tanto que eu acho que em um ano de trabalho, esse homem conseguiu comprar outro caminhão, aumentou a casa, comprou outra casa. O homem ficou muito bem de vida, que ele tinha a família dele, as filhas, né? Então o dinheirinho do meu pai começou a ajudar, né? Porque as despesas de casa. E meu pai trabalhou demais para esse homem. E eu não lembro mais porque, só se eu telefonasse para minha mãe, por que você quer saber disso, né? Só para perguntar, mas eu não lembro realmente assim, o motivo real, porque eu tenho muito esse tipo, assim, essa personalidade de estar esquecendo muitas coisas, de esquecer muitas coisas que aconteceu, sabe? Me atrapalhar muito nas palavras, pode ser até um assunto aí pra gente falar sobre isso, é um pouco engraçado, não digamos trágico, mas é um pouco engraçado. Então, meu pai, o homem despediu meu pai, e o homem já estava cheio do dinheiro, né, gente? Mas o homem não pagou férias, não acertou nada com meu pai, nem carteira assinada, nem férias, nem horas extras, que meu pai ficava muitos dias viajando e tal. Só que meu pai deixou esse homem rico. E ele não ajudou meu pai nesse ponto, né? Então meu pai teve que entrar na justiça para receber os direitos, né? E foi, e aconteceu. Pegou, recebeu o dinheirinho e tudo, né? E aí tinha comprado um caminhãozinho pequenininho, só que aí depois, como sempre, o dinheiro some, né? O dinheiro, quando a gente tem uma casa de aluguel e tudo, some completamente. Não tem como. E pagar as dívidas, pagar aluguel atrasado e tudo, enfim. E o que aconteceu? O meu pai se viu na obrigação de
voltar para Bahia. Meu pai decidiu voltar para Bahia, ver se começar, arrumava um emprego lá perto da família dele, né? Pensando assim, a família ia ajudar alguma coisa. Então meu pai voltou para Bahia. Nesse tempo, as coisas já não estavam indo assim muito bem entre meu pai e minha mãe. Embora nós não víamos assim discussões, brigas entre eles, porque eles são muito assim discretos, né? Mas não tinha mais aquele convívio assim amoroso, sabe, gente? Era mais como meu pai fala, era convivência. Mas a mulher não gosta só de convivência, a gente precisa de amor, de carinho, né? E tudo que a minha mãe já passou, tadinha, foi um terremoto na vida da minha mãe, tadinha, porque a minha mãe já sofreu tanto, desde a infância, adolescência. Aí logo que casa tem tantos problemas, depois começa a ficar boa e depois já perde tudo, né? A minha tia morre. E essas dificuldades com o trabalho, só a gente trabalhando, meu pai desempregado, e vai de novo. Gente, isso mexe demais, não mexe, gente? Até com casamento. Acho que nem o casamento não tem como sustentar mesmo, né? Então meu pai foi embora, né? Foi pra Bahia trabalhar pra lá e ficou uns 8 meses. Meu pai ficou uns 8 meses lá. E nesse tempo, então, a gente se virava aqui, né? Aqui, ó. A gente se virava lá em Goiás. Eu trabalhava no escritório de advocacia, minha irmã, mas a minha irmã caçula fazia enfermagem, a mais velha era casada, vinha todo final de semana para nossa casa com o marido. E minha mãe começou a ficar até com medo disso, de ficar viajando, né, para ficar final de semana aqui. Minha mãe ficava até com medo. E eu lembro que minha mãe alugou um pontinho para arrumar os cabelos, fazer o salão de novo, que ela ainda tinha algumas coisinhas do salão. E até uma tia minha também já ajudou com um pontinho também. Então eu tava sempre na raba de saia da minha mãe. Eu tava sempre colada na minha mãe. Onde ela ia, eu ia junto, eu ajudava ela, né? Fazia companhia pra ela. E sempre tentando fazer uma coisa ou outra, sabe, gente? Então eu também nunca parei, não. Só que numa época, gente, eu nem sei se eu deveria falar isso, tadinha. Se a minha mãe assistir esse vídeo, não é falar muito assim da intimidade, mas acho que ela não ficaria chateada porque ninguém nem conhece ela, né? Mas teve essa época que foi esse turbilhão na vida da minha mãe. E quando eu fui escrever isso aqui que eu fiquei muito emocionada, porque a minha mãe já sofreu muito, como eu falei pra vocês, e ela lembra quando eu vendi as coisas do Paraguai, né? Sobraram muitas coisas. E sobrou uísque, né? E a minha mãe começou assim, com tanto problema, já era depressão, e ela sempre foi muito forte, pensando assim, não, isso eu vou superar, né? E ela começou a beber num uísquezinho, né? Porque é bonito, né? O uísque é muito cheiroso, muito gostoso. E a minha mãe começou a beber de pouquinho, beber um pouquinho mais. Até que minha mãe começou a beber. Começou a beber álcool, gente. Minha mãe, eu não posso dizer que ela chegou a se tornar uma alcoólatra, mas ela bebia, sabe? E eu comecei a notar isso. Eu falava, mãinha, para de beber, porque é perigoso, né, gente? A mulher se torna dependente do álcool, qualquer outra coisa, muito mais do que o homem, né? E ela, não, mas eu preciso, né, pra acalmar e tudo. E foi aí até que o dinheiro acabou, totalmente, né? E acabou também o uísquezinho, né? E como não tinha mais dinheiro, minha mãe queria comprar outras coisas, que era mais barato, né? Então ela fazia, era uma caipirinha todo dia. Mas a comidinha dela era muito gostosa, viu? Quando tomava uma caipirinha, é uma delícia. E minha mãe começou a beber direto, caipirinha, caipirinha. Então foi nesse tempo que meu pai voltou pra Bahia, né? Como nós não tínhamos mais dinheiro mesmo pra nada, a gente precisou mudar da casa grande que a gente morava, a gente foi mudar pra uma casa. A única casa, eu lembro que eu ia com a minha mãe procurar casas em muitos lugares. E a gente avistou assim um quarteirão com muitas casas, casinhas tudo telhadinha assim, tudo iguais, todas iguais. E a mulher mesmo construía as casas. A mulher era daquela porreta mesmo, assim. Ela construía as casas com a ajuda do marido, mas ela que botava a mão na massa mesmo. Uma mulher bem forte. Eles tinham um material de construção, uma coisa assim. E aí,
ela tinha só uma casinha. Era a casinha da esquina, mas era tão pequena, gente. Era tão pequena que, gente, a casa, eu não sei como é que a gente entrava lá dentro, porque eu acredito que era uma casa assim, 4 metros quadrados de tão pequena. Não dava nem pra gente entrar, só uma pessoa de cada, não dava pra entrar, sabe? E nós mudamos pra lá, então era o quê? Era eu, minha mãe, minha irmã, né? Irmã caçula. E nós moramos nessa casa e teve uma época que a gente foi trabalhar, eu e minha mãe, a gente saiu dessa casinha, a gente foi trabalhar no salão de beleza dela, né? Salãozinho muito simplesinho. Quando a gente voltou, gente, pra nossa casinha, tinha assim, no fundo tinha uma construção, tava muitos pedreiros, estavam construindo umas coisas ali. Vocês acreditam que um desses ajudantes de pedreiro pularam, né, por fora, quebrou a maçaneta porque a porta era de vidro, entrou. Gente, é um sentimento assim de impotência. Que a gente entrou na casa assim, eu lembro até hoje a cena, sabe, gente? Não precisa nem fechar meu olho que eu lembro. Que eu abri assim, que eu olhei pro chão assim, tava a maior bagunça a casa. Eles fizeram a maior bagunça na casa procurando alguma coisa. Dinheiro, não sei o que foi. Eu lembro que arrancaram as gavetas, tudo, bagunçaram nossas roupinhas íntimas, bagunçaram tudo, levaram um gravador que eu tinha. Não sei o que levou mais. Levou foi muita coisa a nossa casa. Já não tinha nada mesmo, né? Ainda ladrão entra e leva. E eu olhava aquela coisa assim, gente, a gente chorou tanto porque uma pessoa entrar na nossa casa e pegar o que não pertence é de ficar indignado mesmo, né? Porque chocado que a pessoa pode trabalhar, pode juntar seu dinheiro, fazer sua vida, mas tirar de uma pessoa as coisas, né? E eu lembro que eu olhava assim, eu olhei assim no chão, tinha umas marcas dos pezão, sabe? Raspada assim, uns pezão sujo, ficou uns pés sujos lá. Então foi mais uma dificuldade nossa, né? Um ladrão entrou na nossa casa, assaltou, furtou lá umas coisas. Bom, depois disso, depois então dessa dificuldade aí, eu já tava. Quando eu fui trabalhar com a minha mãe, eu já tava desempregada, porque a firma faliu, né? Os advogados lá, essa firma de advocacia faliu, fiquei desempregada. E eu lembro que o vizinho nosso, nessa casinha pequenininha, era um casal muito bonito, os jovens. Eles tinham uma cachorrinha, Babalu, uma cachorrinha vira-lata. E eles estavam mudando para os Estados Unidos e não tinha com quem deixar a cachorrinha. Acabou que eles deram a cachorrinha para nós. E depois que eles saíram, nós passamos para essa casa, que era um pouquinho maior e um pouquinho mais segura, né? Então a gente se sentia um pouquinho mais segura nesse tempo. E aí, enquanto isso, meu pai estava na Bahia, tá, gente? E aí foi nesse tempo também que eu arrumei, então, o meu primeiro namoradinho, eu tinha aí já uns 17 anos. Eu comecei a namorar só pra dizer que eu tinha namorado mesmo. Porque no Brasil a gente tem. Gente, no Brasil, a nossa mentalidade é muito diferente de qualquer outra do mundo, sabe? A gente é assim, se a gente não namorar, a gente já tem medo de ficar beata, tem medo do vergonha dos outros criticarem, se você nunca beijou, se você nunca namorou, né? Então eu arrumei esse namoradinho com 17 anos, mas também, que estranho, mas ele era muito legalzinho, sabe? O problema é que ele gostava de beber um pouquinho, e logo depois disso, nós mudamos, porque não estava dando mais, estava difícil até para limpar, trabalhar no salão para poder pagar as despesas, né, de aluguel e tudo. E algum dinheirinho que meu pai também mandava, tadinho, era só para despesa. Aluguel comia tudo, né, gente? Ó, acho que chegou alguém aí. Peraí que agora eu continuo. Desculpa aí, gente. Foi meu marido que chegou, porque nós estávamos na minha sogra e eu vim antes e ele veio depois. Agora ele chegou. Bom, continuando. Então, deixa eu ver onde eu parei. Então, nós mudamos para a cidade vizinha, né? E é uma cidade pequenininha. Então, a gente imaginou assim, já que é pequena, talvez o aluguel era mais barato, né? E tentar fazer outra coisa diferente, para ver se a gente conseguia reerguer, né, gente? Então, a minha mãe, na mesma casa que nós alugamos, a minha mãe colocou bem na entrada, assim,
2 cômodos, a sala grande. Ela fez o salão de beleza dela. E essa casinha não tinha nem muro, era direto assim, da área já entrava, abria a porta, já era o salão, sabe? Então, mas era segura, essa cidade era muito segura antes. Hoje, 15 anos depois, 17 anos depois, eu não sei. Já tá muito diferente, né, gente? Em 15 anos o Brasil muda muito, muito mesmo, né? E essa cidadezinha também mudou muito, né? Então, eu trabalhava com a minha mãe nessa época, também nessa época, e eu coloquei um disque mensagem. Vocês já ouviram falar em disque mensagem? A pessoa ligava, Fabiana, hoje comemora 1 ano de namoro, você pode mandar uma mensagem para fulano de tal? Eu mandava o telefone e fala mais isso, isso, isso. Ah, tá bom. Então eu tinha um som, eu tinha um telefone adaptado, né, para mensagem, eu ligava para a pessoa, passava a fita, na época era fita, gente, não era nem CD. Eu passava a fita com a mensagem de todo tipo. Então era muito lindo, era muito lindo. Então eu ganhei até um dinheirinho com isso. Não era dinheirão não, mas eu ajudava muito em casa com isso. Então eu tinha um disque mensagem. Olha, eu tenho até uma foto do disque mensagem. Eu vou passar pra cá. Olha essa foto aqui, gente. Essa foto aí eu tava no meu quarto, onde é o único lugar que eu tinha, né, pra eu montar aí o meu disque mensagem. Nessa época eu já tinha terminado com o meu namoradinho, eu já tinha namorado com ele só 3 meses só mesmo. Não foi um namoro assim tão, né, sério, não. Foi um namorinho mesmo assim de adolescente só, tá? Eu terminei com esse namoradinho aí, que ele, depois da cidade, ele vinha só final de semana. E no final de semana ele vinha no sábado, ficava só sábado e domingo em casa, né? Só deitava, essa comidinha, né? Vocês sabem como é que é, né? E só na sexta-feira ele vinha bater perna, né? Para as discotecas e tudo na outra cidade grande, a gente notava. Quando ele chegava no sábado, um cheirinho de cachaçinha pra lá e só dormindo. Eu, ixi, isso não tá certo. Porque é difícil, né, gente? A gente namorar assim uma menina que é correta, virgem e tudo. É difícil namorar um rapaz que já conhece muito da vida, né? Assim, tudo. É difícil. Vocês sabem que é, né? E cobrar o quê? Se a gente também, né? Andava muito certinho. Então tá, não precisa entrar em detalhes, né? Bom, então, logo nesse tempo, logo quando eu completei 18 anos, ou antes de completar 18 anos, eu fiz a minha primeira substituição numa escola estadual, tá? Nessa cidade. Eu lembro que eu substituí uma professora que tinha operado, uma coisa assim, e eu substituí ela 3 meses, eu acho. Mas aí foi numa sala de primário. Gente, eu quase fiquei doida nessa sala, porque os meninos, eles eram muito, muito violentos. É uma cidadezinha de interior, né? As crianças mais pobres, as mães não ajudam muito na criação das crianças, né, gente? Então tudo era motivo de briga. Por exemplo, eu sempre incentivava as criancinhas, né? Faz a tarefinha que a tia Fá vai colar uma estrelinha. Eu colava uma estrelinha para quem fez tudo. 2 ou 3 estrelinhas para quem tinha também a letrinha melhor, mais linda, que é caprichoso, que era educado na sala, que ajudava. Então, assim, quanto mais eu fazia um placato, assim, um mural, né, assim, meninos e meninas, né, então, assim, eu incentivava essas crianças a terem mais responsabilidade, empatia, essas coisas. Mas, gente, não adiantava, não adiantava. Até uma estrelinha que um ganhou mais que o outro já era motivo de briga. Mas não é motivo de briga, de discutir, não. Era motivo de briga, de bater, gente, de porrada. Eu fiquei assim em choque. Eu falei, meu Deus. Eu já tinha feito estágio em tantas outras escolas, mas na realidade era outra, né? Teve um dia que eu separei uma briga desses meninos dentro da classe que um com a caneta queria enfiar aqui no ouvido do outro, gente, furar. Eu fiquei, meu Deus, eu sou professora, eu não sou psicóloga, psiquiatra, não. Isso aqui ou eu saio, ou eu vou ficar louca, porque a gente não pode meter a mão num menino desse, não pode fazer o quê, né, gente? Não podia nem se segurar forte. Então, foi uma prova pra mim que Deus me livre, Deus me perdoe, viu? Só que aí depois a escola gostou, né, da minha participação ali e já me chamaram para eu lecionar, porque já estava perto do ano letivo, né? Já me chamaram para lecionar, já iniciando no ano letivo do outro ano, né? Enfim, eu entrei na escola, comecei a lecionar então de 5ª a 8ª série, porque eu não tinha muita paciência para crianças pequenas. Não é paciência,
eu não tinha muita vocação, sabe, gente? Eu não sei se ficou um mesmo trauma com essas crianças de terceira série, que eu fiquei assim, eu acho que era terceira série esses meninos, que eu fiquei assim, meu Deus, eu não consigo, eu prefiro lecionar para crianças maiores ou adolescentes. E também lecionar, mesmo eu não tendo terminado, né, eu não fui fazer uma faculdade, né, e tudo, mas pelas notas que eu tinha, porque eu sempre gostei muito, muito de matemática, eu sou apaixonada por matemática, ou era, química, física, então enfim, eu lecionei de tudo o que vocês imaginarem, né, professora de matemática, de biologia, de geografia, de química, física, português também já lecionei, até artes, gente, até educação artística. Então, assim, era uma salada de fruta que entregavam para nós, né? Naquela época era Prolabore e não exigia curso superior, mas era de acordo com a nossa nota durante, né, o tempo que eu estudei, tá? E aí sim, depois é que foi obrigatório fazer um curso superior e tal. Bom, eu tinha feito o vestibular, eu queria muito ter feito para matemática, alguma coisa relacionada. Arquitetura, eu tive que esperar também. Então, assim, tudo precisava de um dinheiro, né, gente? Não tem como no Brasil. Porque a gente faz uma coisa, fica esperando lá, ou você trabalha, ou você estuda. E não dava para eu não conseguia fazer os dois, porque eu precisava ajudar minha família, né, financeiramente. Então, vou trabalhar, né? Não tem como estudar, né? A gente prefere acaba trabalhando mesmo, né? Mas eu guardo muitas lembranças dessa época, quando eu era professora, muitas lembranças. Foi um tempo assim que, meu Deus do céu, eu fico até imaginando assim, gente, foi sensacional. Eu lembro, tem muitas lembranças que, nossa, nem gosto de falar, porque é muito lindo. Cada declaração de carinho, assim, dos meus ex-alunos, sabe? A maioria hoje é tudo casada, eu já sou vovó, né? Porque eu tinha eles como meus filhos mesmo. São casados, têm filhos já, moças e tudo, né? Eu tenho contato com muitos ainda, sabe? Até por telefone. Ou Facebook. Também alguns aqui pelo YouTube. Então, se você foi um aluno meu, é um ex-aluno, ex-aluna, beijo, tá? Da tia Fabiana pra vocês. Muito obrigada pelo tempo que a gente passou junto. Ficou marcado mesmo, viu? Na minha vida e no meu coração. Tá bom? Bom, então eu trabalhava na escola 2 períodos, gente. Eu trabalhava de manhã e à noite também. Eu lecionava à noite também, o segundo grau. E à tarde eu trabalhava com a minha mãe. Eu sempre, sempre ajudei a minha mãe no salão. E é por isso que eu aprendi muita, muita coisa no salão, né? Eu que cortava o cabelo da minha mãe. Quando tinha algum curso também, desde a minha infância, eu sempre ia com a minha mãe nos cursos, até na Bahia. Já participei de curso na Bahia. Eu tenho até aqui um certificado que a gente fez, um certificado, foi um curso para cabelos crespos. Eu tenho aqui, gente, esse diploma. Depois eu vou dar uma olhadinha aí. E a minha mãe me ensinou como cortar, como pintar o cabelo, para fazer luzes, mecha. Então, assim, sou eu mesma que arrumo meu cabelo mesmo. Vocês que já perguntaram aí o que eu uso. Então, gente, eu tô deixando, olha aqui, o tempo já tem muito tempo que eu deixei assim, ó. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Como é que eu corto, como eu pinto. Tá precisando pintar, tô deixando assim mesmo, de propósito feio, porque eu quero mostrar pra vocês como é que eu arrumo meu cabelo, tá? Que você também pode arrumar em casa o seu próprio cabelo, tá bom? Vou te dar essa dica. E também no salão da minha mãe eu também fazia depilação, né? Com cera quente, cera fria. E também já fui manicure. Então quer dizer, gente, pra mim não tinha tempo ruim não. O que tinha que fazer, eu fazia mesmo. E gostava de estar sempre aprendendo mais e mais coisas. E o que aconteceu? Nesse tempo, então, meus pais se separaram, mas não teve briga, sabe, gente? Então, os filhos, assim, nós três não temos essa coisa, assim, de guardar rancor, trauma, não temos, sabe? Como minha mãe fala, é melhor amigo separado do que inimigo junto. Então, assim, até hoje, meu pai sai da cidade dele, que ele mora, vem visitar a minha mãe, ele fala assim, eu vou lá pra casa da sua mãe, ele fica na casa que minha mãe mora com a minha irmã, fica lá tudo junto, e assim, conversa, e brinca, e minha mãe faz comida, são, assim, não tem como dizer assim que são melhores amigos, porque é ex, né, gente, tiveram uma vida juntos.
Ou às vezes um fala uma coisinha, outro fica com um ciúminho, uma coisinha assim, né? Mas é aquele negócio que, quando não tem mais amor, né? É estranho, né? Ficar com a pessoa só por convivência. Pelo menos esse foi um pensamento assim da minha mãe. Então, mas tenho respeito, sabe? Eles se respeitam. Então foi isso, assim, esses dois outros pontos depois disso que acabou o dinheiro, não conseguia mais mesmo. A minha mãe já bebeu, que um dia eu cheguei a falar com minha mãe assim, maninha, para de beber, porque uma hora você não vai controlar mais. E teve uma época, gente, que a minha mãe tava bebendo tanto já que ela transpirava e o cheiro do suor já inalava álcool. E eu falei isso pra ela, maninha, você tá fedendo. Mesmo tomando banho, gente, mas na respiração e na transpiração eu sentia esse cheiro assim de álcool. Foi um tempo difícil. Puxa, foi difícil, viu? E depois disso também a minha mãe, meus pais se separaram, mas graças a Deus, logo a minha mãe também parou de beber, sabe, gente? Eu não lembro detalhadamente o que aconteceu. Eu lembro que minha mãe foi ficando muito doente, direto, gente, a partir dos 40 anos, 45 anos, minha mãe era doente direto, direto, direto. Olha pra vocês verem, hoje eu estou com 42 anos, mais ou menos nessa idade. Aconteceu tudo isso na vida da minha mãe e do meu pai. Eles são da mesma idade, né? A separação, perderam tudo que tinham, né? As filhas já eram já adolescentes, uma já era casada. Imagina, meu filho hoje tem 13 anos e os meus pais já tinham filha casada na minha idade, né? E se separaram e minha mãe já quase viciou mesmo assim no álcool. Gente, é muita coisa na cabeça de uma pessoa, não há mesmo psíquico que aguente, né? Bom, enfim, logo depois desse tempo, então, quando já estava, então, tudo bem, né? Acho que a minha mãe fez algum tratamento, ela foi internada com alguma doença, não sei, e o médico falou, ó, dona Lucia, a senhora vai morrer. Então, assim, ficou aquela preocupação, né? Então, aí já tem mais uma outra história que eu vou falar pra vocês, que foi quando eu conheci uma pessoa nessa cidade e me casei. E também já tive uma história muito triste com essa pessoa, só que aí eu vou contar no próximo vídeo, tá? Porque eu tenho certeza que esse vídeo já tá longo, né? Desculpa aí, não podia entrar muito em detalhes, porque é grande mesmo, né, gente? Imagina, se esse vídeo já foi desse tamanho, imagina o resto, né? Então vamos lá, pro próximo vídeo eu vou falar então pra vocês como é que foi a minha experiência, o meu primeiro casamento com um brasileiro, tá bom? Vou contar tudo pra vocês mesmo. Não precisa entrar em tantos detalhes, mas eu vou contar tudo pra vocês, tá bom? No mais, obrigada por estarem aqui. Deixa eu pegar aqui o meu caderninho, mandar já um beijinho pra vocês. Vamos lá? Peraí, deixa eu pegar ali. Bom, tá aqui, tá aqui. Vamos lá pros beijinhos. Então, o meu beijo de hoje vai pra Selma Teixeira, do Rio de Janeiro, pra Maria Luciene Maciel Carvalho, de Porangatu, Goiás, para Eduarda Medeia, de Imaculada, na Paraíba, Rosa Bernardes, de Itatiba, Cacilda Oliveira, para Tamires, para Cailane, João Daniel e Vitor Lucas, eles são de Goiás, para Malu Gonçalves, de Divinópolis, Minas Gerais, e a todos também de Divinópolis, tá, gente? Para Ramira Marques dos Santos Lima, ela mora em Curitiba, no Paraná. Beijo para todos de Curitiba também. Para Maria Maírla. Beijo, viu, amiguinha? Sempre vejo você comentando, também dando a força lá no canal da Fabi. Muito obrigada, viu, Maria Maírla? Para Dona Mocinha. Ô, Dona Mocinha, um beijinho para a senhora, tá? O filho da senhora, o Vitor, que o canal dele é Vitor Play Games, ele pediu para mandar um beijinho para a senhora, que a senhora tá sempre assistindo os vídeos. Dona Mocinha, muito obrigada, um beijo carinhoso para a senhora, tá? Obrigada. Para Célia Maria, um beijo para Socorro Lima e o maridão aí que ela pediu, o Paulo Fidelis Araújo, eles são de Fortaleza, Ceará. Um beijo para vocês dois, tá bom? Casalzão. Para Valéria Marques, beijo, meu amor, obrigada pelo carinho sempre, tá bom? Para Maria Leônia, Cleidson Felipe, a esposa Iris, Carla e o filhinho, o Felipe. Então um beijo para vocês aí da família, tá bom? Obrigada. Os filhos do Rodrigo Peter,
É o Rian e Renan. Beijinho pra vocês dois, viu? E beijo pra mamãe também. Alice, Carmo e a família inteira. Bom, eu vou anotar mais outros aqui. Desculpa se o seu beijinho ainda não foi nesse vídeo, mas eu vou anotar. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Bom final de semana para cada um de vocês. Vou passar outros vídeos aqui. Deixa eu arrumar e editar aqui os outros vídeos e depois a gente continua a nossa conversinha, tá bom? A minha experiência com o meu casamento com um brasileiro. E no mais, muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.